Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso canal de YouTube Discos World, associado ao nosso grupo de Facebook Discos World. Hoje vamos ter uma conversa muito especial com Luís Magina, é um biólogo marinho com muita experiência em aquariofilia e não só. Vamos daí. Olá Luís, tudo bem? Ora viva, Fábio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo em forma. Olha Luís, em primeiro lugar, obrigado por teres aceito o nosso convite para esta conversa. E para quem não te conhece, gostaria que falasses um pouco de ti, quem é que és, o que é que fazes, afinal, quem é o Luís Magina e há quantos anos é que está na aquariofilia? Ok, olha Fábio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e pela oportunidade também de vir poder mandar aqui a minha laracha, se é assim que se pode dizer. Eu ando na aquariofilia já há algum tempinho, portanto eu tive o meu primeiro aquário, eu devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos, portanto isto já lá vai há 30 e tal anos. Mas já passei, como toda a gente, pelas fases quase todas, desde os comunitários, o pseudo-plantado, já passei pelos discos, já passei pelo salgado, já passei por várias fases da aquariofilia. Tive ali um hiato relativamente grande, trabalhava na aquacultura, portanto, depois de me formar em Biologia Marinha, trabalhei na aquacultura com robalo e dourada. Trabalhei também pouco tempo com linguado. E tudo isso junto e o hobby depois voltou a pesar. Pronto, levou-me onde estou agora, que foi abrir a Aquamania e pronto. Ok. Olha, dada a tua experiência, qual a alimentação mais equilibrada para se dar aos peixes dos nossos aquários? Não só, o nosso grupo é um grupo muito virado para os discos, né? Mas não só Uhum. para os discos, ou seja, uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Ora bem, uma alimentação equilibrada é aquela que nos, ou que faz o aporte de todos os nutrientes necessários aos peixes. Portanto, estamos a falar de aminoácidos, de vitaminas, de fibras, etc. Portanto, eu normalmente componho as minhas rações as rações que dou aos meus aquários estão, não as divido por marcas, porque, por exemplo, estou a dar uma ração extremamente proteica de uma marca qualquer e depois eu vario e no fundo estou a dar outra ração também muito proteica de outra marca. Portanto, não querendo entrar aqui em marcas, não te estou a ouvir. Peço desculpa. Ou seja, muda a marca, mas não muda a variedade. E há muitas pessoas a fazer isto. Ou seja, Exatamente. até podemos dizer aqui alguns nomes, estamos a dar Serra, Tropical, Norte Fino, não sei quê, Amtras, mas depois estamos a dar o mesmo produto, né? Ou, Exatamente. a variedade não é isso. Eu já tentei explicar isso a várias pessoas. É importante variar os ingredientes. Isso sim é que é o mais importante. Exatamente. Portanto, termos um bocado de noção da composição da ração, termos sempre, ok, basear-nos como comida principal uma ração mais proteica, mas devemos também incluir sempre um aminoácido vegetal, uma ração à base de vegetais. Devemos incluir uma ração mais vitaminada e ter especial atenção à quantidade de vitamina C das rações, porque quase todas as rações no mercado, salvo raras exceções, têm como vitamina principal a vitamina A. E os peixes, sabe-se que os peixes têm um déficit na capacidade com a vitamina C. Portanto, tenho um problema o nome não interessa muito agora, Uhum. mas tenho uma enzima que não funciona muito bem
para sintetizar a vitamina C. Portanto, devemos, quando possível, dar uma ração com bastante vitamina C. Depois disso, vêm as congeladas, as artémias, que eu chamo mimo, porque eles adoram aquilo, mas no fundo, e para peixes grandes, a artémia não é muito nutritiva, não é uma comida muito nutritiva. Nesse caso, por exemplo, prefiro um misis, que é muito mais nutritivo. As papas congeladas, e aqui uma especial chamada de atenção, essencialmente em relação aos discos. Há muita gente que alimenta muito com papa, e especialmente papa de coração de boi. Uhum. Ora, esta é uma papa extremamente proteica, e nós estamos a alimentar o peixe com proteína, e não lhes faz bem. E depois acontece muitas vezes que temos impactações e problemas no trato digestivo. Mais vale o peixe crescer ligeiramente mais devagar e, por exemplo, quebrarmos essa papa de coração de boi com uma papa que tenha vegetais também, portanto, com um teor proteico mais baixo, mas que nos traga os vegetais e as fibras, que são importantíssimas tanto para o trato digestivo dos peixes, como até para o sistema imunitário. Abrir-lhes o apetite quando é necessário, por exemplo, com alho, é sempre bom, um bocadinho de alho de vez em quando na ração, aqueles peixes que têm dificuldade em comer, que se estão a adaptar, etc. Uma artémia com alho, por exemplo, normalmente faz com que eles comecem a comer, ou mesmo pôr uma gotinha de óleo de alho, Okay. que há aí à venda, misturar um bocadinho num bocadinho de ração, faz que aquilo cheira mesmo. Portanto, quem já usou sabe o cheiro que aquilo manda, mas os peixes, aquilo abre-lhes bastante o apetite. Portanto, acima de tudo, contrabalançarem sempre a ração. Podem ser, independentemente da marca, mas posso usar, por exemplo, uma ração proteica da Sera ou da Tropical ou da Amtra, uma coisa qualquer, mas usar depois uma vegetal, também da mesma marca ou de outra, mas acima de tudo que tenham uma composição diferente. Ok. Obrigado pela partilha. Luís, agora entrando aqui um pouco nas temáticas que têm vindo muito à baila nestes Já Conversas, e não só nos Já Conversas, nos grupos, que são as patologias dos discos. O disco é tido como um peixe muito frágil, algo que ao longo dos Já Conversas que temos tido já percebemos que ele não é assim tão frágil, não é? Porque se calhar às vezes morre tudo no aquário e o disco ainda se aguenta, e é um peixe que aguenta muito, muito tempo sem comer. Mas falando um pouco das patologias mais frequentes nos discos, os flagelados, nematóides, o apodrecimento das barbatanas, a obstipação, quais para ti são os medicamentos ou princípios ativos mais indicados para cada uma destas situações? Ora bem, em primeiro lugar, é verdade que o disco não é uma florzinha de cheiro, portanto é um peixe bastante resistente. Aliás, se não fosse o animal tão resistente que é, por exemplo, não conseguiríamos ter na Europa selvagens, porque o que eles passam desde que são apanhados até que chegam cá é uma violência incrível. Mas a nível de patologias, ora bem, eu quando não tenho, como ao comum dos aquarófilos, não tenho acesso a um microscópio, Sim. eu dividiria as patologias dos discos ou dos peixes em duas. Por exemplo, as externas e as internas. Isto porquê? Porque é muito difícil, ou quase impossível, nós sabermos a nível interno quais são exatamente os parasitas que temos. O mesmo se passa a nível externo. Claro que é sempre possível, quem tem prática, fazer uma pequena raspagem, por exemplo, de um arco branquial
para poder ver ao microscópio e saber se são dactilogírios ou girodáctilos ou uma coisa qualquer, Sim. mas não é uma coisa que se faça a miúdo, nem toda a gente tem um microscópio. Como tal, eu dividiria em parasitas, neste caso, ia falar apenas de parasitas, Sim. externos e internos. Eu, para parasitas externos, praticamente só uso uma coisa, que é o formol. Ponto. Portanto, faço um banho de formol, é uma coisa que demora sensivelmente 1 hora, mas depois não os volto a meter no aquário, porque o que é que acontece? O formol tem uma vantagem, pode ser usado em banho, portanto com o peixe cá fora, ou pode ser usado seguido, consoante a dosagem e a aerificação que se faz ao aquário. Agora, claro que se formos fazer no aquário principal, poderá haver problemas com a parte do filtro biológico. De maneira que, como eu aconselho a qualquer aquariofilista que seja com discos, seja comunitário, seja no salgado, ou seja, quem compra um aquário deveria ter sempre um segundo aquário para fazer de quarentena, e onde faz os tratamentos e onde trata, onde pode fazer as quarentenas antes de pôr os peixes no aquário principal. Como tal, para ectoparasitas, eu utilizo normalmente apenas o formol. Há outros que se podem utilizar, até o praziquantel funciona em alguns casos, mas os melhores resultados que eu tenho tido é com formol. Para parasitas internos, aí é um bocado mais difícil porque nós não sabemos logo à partida se será uma ténia, se será hexamita, possa ser. Portanto, eu aí tenho de ir eliminando, faço um tratamento, por exemplo, primeiro com praziquantel ou com flubendazol, ou mesmo com o hexamita. Sim. E repara, se fazemos um tratamento, por exemplo, com hexamita, é natural que o peixe não comece a comer logo no dia a seguir ou 2 dias depois. Portanto, eu faço um tratamento, vejo qual é a reação do peixe, se tem algum sintoma de melhora ou não. Se não melhorar, então eu aí passo para outro fármaco qualquer, não esquecendo, porém, que a maior parte das vezes nós temos mortalidade de peixe não por causa do parasita em si, mas por causa das infecções bacterianas secundárias que aparecem. E com infecções, as infecções bacterianas são complicadas porque há 2 tipos de bactérias, não é? As gram-positivo e as gram-negativo. As gram-positivo são mais fáceis de tratar e não são tão explosivas, não são tão não contaminam tanto, não são tão rápidas como as gram-negativas. Quando passamos à parte bacteriana, a única hipótese aí depois que temos para fazer um tratamento é com antibiótico. E depois aí já entram, consoante aquilo que observamos, por exemplo, o último, que é o que eu mais uso nos meus peixes quando é necessário e apenas quando é necessário, enrofloxacina ou eritromicina também é possível, mesmo amoxicilina com ácido clavulânico também funciona em alguns casos, oxitetraciclina, a velhinha oxitetraciclina também funciona, estes mais de largo espectro. Portanto, tem que ver sempre muito com a observação do peixe que a gente que é feita pelo aquariofilista, e depois, consoante aquilo que a gente note no peixe, ok, isto será um parasita externo, então vamos tratar para parasita externo. Isolamos o peixe ou os peixes, tratamos para parasita externo. Eu, por exemplo, quando faço isso no aquário de quarentena, enquanto tenho os peixes no banho de formol, aproveito para, ou tenho mais um outro tanque desinfetado para depois os pôr lá,
ou então, enquanto eles estão no banho de formol, eu desinfeto o peixe, tenho água previamente aquecida e pronta para meter no aquário, e faço o tratamento e os peixes vão para um aquário desinfetado. Porque estarmos a tratar os peixes cá fora e depois metê-los num aquário que está infectado não vai surtir efeito nenhum. Portanto, normalmente fico-me sempre, não sou muito de usar medicamentos de marca, as marcas todas que para aí há e tal, quanto muito uso o ESHA, o Hexamita, possivelmente o 2000. Sim. Fora isso, uso muito, portanto, princípios ativos farmacológicos que são mais fáceis, neste caso, para mim, para ter aqui e para arranjar, e pronto, isso é mais ou menos por aí. Ok, Luís, eu tenho aqui uma pergunta para ti e tenho aqui outra que surgiu também, que é, por exemplo, sempre que vamos introduzir um peixe novo no aquário, imaginemos que eu agora tenho ali discos e quero introduzir, nem sequer é necessário ser um disco, pode ser coridoras ou nariz de bêbado, e que vou adquirir numa loja em que eu não sei qual é que é a origem, não sei se já foram desparatizados, não, apesar que a loja diga que fez a quarentena. Eu devo chegar a casa, colocá-los num aquário à parte e fazer eu uma desparatização ou apenas observar e esperar? Qual é a tua opinião sobre isso? Ora, eu normalmente, por regra, a nível de ectoparasitas, e que como é um tratamento fácil e que demora uma horita se tanto, é quase como aclimatar os peixes, não é? Portanto, nos meus, eu faço logo um tratamento para ectoparasitas, portanto os peixes chegam, fazem um formol e depois vão para a quarentena. Quando estão na quarentena, eu vou observando se tenho, não no primeiro dia, obviamente, mas nos dias seguidos, vou vendo o apetite do peixe, se o peixe come, se o peixe não come, se está mais prostrado, se estão ativos, se estão bem. Mas de qualquer maneira nunca os mantenho na quarentena apenas 2 ou 3 dias. Eu faço quarentenas grandes, prefiro fazer quarentenas grandes. Neste momento, por exemplo, estou bastante virado para a água salgada e aí convém, porque estamos a falar de preços de peixes alguns bastante altos, tal como, por exemplo, os discos, não é? Portanto, não vale a pena deitarmos a perder, sem falar nos próprios animais, porque a parte biológica também conta, não é? Não vale a pena deitarmos a perder um aquário de discos fantásticos porque vamos lá meter meia dúzia de neons ou de coridoras ou uma coisa assim. Portanto, mais vale fazer as coisas com calma e deixar os peixes estar com calma no outro aquário, ir alimentando e, acima de tudo, observar. Portanto, a aquariofilia passa muito por isso e o comportamento, neste caso, o comportamento alimentar é de todo importante. Portanto, se a gente souber que, a partir do momento em que nós vamos conhecendo os nossos peixes e notarmos que este peixe costuma comer de uma maneira e agora não está a comer assim, alguma coisa se passa. Ou alguém anda a dar comer às escondidas e o peixe está mais cheio, ou alguma coisa se passa. Portanto, convém sempre termos essa noção de tudo. Nesse caso, eu fazia um tratamento rápido para parasitas externos, depois meteria no aquário de quarentena e deixava estar 15 dias, 3 semanas, um mês, se fosse possível, para ter a certeza. Isto porquê? Porque não convém usarmos fármacos por usar, porque os próprios parasitas, as próprias bactérias, etc., podem causar resistência ou podem ganhar resistência ou imunidade a esses fármacos. Eu lembro de ter falado com o Marcos Alvarenga aqui há um tempo. Ele diz que tem alguma dificuldade às vezes em fazer tratamentos porque já existem resistências aos fármacos mais utilizados justamente porque são demasiadamente utilizados. Pois, sem dúvida. Eu tinha até essa dúvida e várias pessoas me têm perguntado, até na utilização do excesso de utilização de antibiótico, né?
É algo Principalmente, principalmente. Aliás, isso é a mesma coisa que basta ver, por exemplo, nas notícias em relação aos humanos, que é exatamente igual nos peixes, nos animais, a quantidade de bactérias multiresistentes que já existem, porque houve, efetivamente, ali durante uns anos, ali nos anos 90, inícios dos 2000, um excesso de antibioterapia. E as pessoas foram tão medicadas com antibiótico que foram ganhando resistências. E agora precisam de antibióticos de quarta geração, quinta geração e por aí fora. Não é fácil. Olha, Luís, na tua opinião, quais é que são os principais fatores para a existência de tantas patologias nos peixes? Essencialmente más práticas. Ponto. Ou seja, em primeiro lugar, pouca quarentena. Okay. O pessoal tem de ter paciência e habituar-se que as quarentenas são efetivamente necessárias e se as fizerem vão garantidamente ter muito mais sucesso do que se não as fizerem. A falta de paciência é uma delas e a aquariofilia sem paciência dá sempre mau resultado. Portanto, é essa parte e depois um erro que eu já vi fazerem mais do que uma vez, que é, tem o aquário, muito bonitinho, e tem a quarentena. Epá, mas usam a mesma rede no aquário e na quarentena, sem a desinfetar. Pois. É a mesma coisa que não terem quarentena. E isto para até as nossas mãos, portanto, se nós formos mexer na quarentena, ou sempre que mexamos numa quarentena, se depois formos trabalhar para o aquário principal, devemos sempre desinfetar as mãos. Sempre, 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 sempre. Porque estamos a falar de organismos microscópicos, que inclusive alguns têm a capacidade de passar de aquário para outro por aerossóis. Um deles, o Amilodinium ocellatum, por exemplo, é terrível nesse aspecto. E isto eu sei por experiência própria, porque na altura fiz a minha parte prática da tese de mestrado justamente com a Amilodinium e conseguimos observar isso. Portanto, há parasitas, apesar de haver gente a descrever ciclos de vida de parasitas que passam por várias fontes, independentemente de parasitas que tenham vários estadios, sejam eles trofontes, tromontes, dinósporos, o que quer que seja, o que se verifica até agora é que em todos há infecção horizontal, ou seja, o parasita passa de peixe para peixe. Por isso há aquela teoria, por exemplo, que se fizeres muitas TPAs, vais remover parasitas e não sei, esquece. Porque inclusive há parasitas que são vivíparos, portanto, quando o hospedeiro está a largar, ou acertas mesmo naquele momento e fazes uma TPA completa, tu não tens hipótese nenhuma, não é? Portanto, não é por aí. De maneira que as más práticas que não estou a dizer que sejam propositadas, atenção, eu estou a dizer de conhecimento, falta de experiência, não é? Exatamente, ou falta de experiência ou falta de conhecimento levam muitas vezes a que se cometam erros e que muitas vezes não são perceptíveis, como este, que é um erro simples, é mexer no aquário, mexer na quarentena sem haver uma desinfecção pelo meio. E o material que entra no aquário não entra no da quarentena. Temos de ter esse cuidado. Outro dos fatores tem que ver muitas vezes com umas alimentações desequilibradas e também o que se tem verificado principalmente na Europa é aquela criação de peixes em sistemas incrivelmente limpos e estéreis, no fundo. Portanto, o que acontece? O peixe, no seu desenvolvimento, nunca vai ter contacto com um patógeno qualquer. É quase como as crianças quando estão em casa e vão para a creche, não é? Exatamente. Ou seja, eles nunca tiveram contacto com um patógeno. Quando, de um momento para o outro, vão para um aquário e de um momento para o outro estão em contacto com N tipos diferentes de patógenos, o mais certo é o sistema imunitário deles não estar capacitado para lidar com eles porque nunca lidou. Sim. Portanto,
também tem que ver com isso. Por isso é que muita gente diz que os discos asiáticos são um bocado mais resistentes que os europeus, justamente porque os asiáticos não criam os discos quase em condições de assépsia. Não é? Portanto, os discos são expostos a muito mais fatores do que aquele armazém em que está tudo impecável, Claro, não sim. sei o que mais. Portanto, terá, a meu ver, muito a ver com isso. Ok, diz-me uma coisa, não falaste de um tema que é a mineralização da água. Existe alguns relatos de águas muito pouco mineralizadas, nomeadamente quem usa água da torneira ou da osmose. Isso também pode influenciar e criar doenças nos discos, a falta de mineralização na água. Ora bem, qualquer ser vivo precisa de minerais. Ponto. Ok, Sejam animais, sejam plantas, portanto, os minerais são obrigatórios em todo lado. Claro que se quisermos, é a mesma coisa, imagina, se beberes água da torneira, não te faz mal. Mas porquê é que tu não podes beber água destilada? sim. Não, portanto, Não podes beber água destilada porque não é mineralizada, não tem minerais, não tem sais, não tem nada. E então, quanto mais água destilada estiveres a beber, mais água o teu corpo vai perder, ok. porque não tem minerais. É a mesma razão pela qual, por exemplo, no deserto não se deve beber água simples, deve-se acrescentar um bocadinho de sal na água para reforçar os minerais por causa da transpiração. Ok. E é a mesma coisa, portanto, se nós trabalharmos com uma água muito pouco mineralizada, claro que isso vai ter influência nos animais, porque não vão ter os minerais necessários para o seu desenvolvimento e para a sua manutenção e para o chamado balanço ou equilíbrio eletrolítico. Diz-me uma coisa, o que é uma água boa em termos de mineralização? Falamos de aquelas canetas puras de TD, que mede o TDS, né? Uhum, uhum, Eu tenho casos de pessoas e isto é verídico, que têm 120, 140, e tenho casos de pessoas que têm 600 uhum. em discos, e está tudo bem. O que é o ideal? Assim, qual é o ideal? Aquele que funciona bem. Pois, Ponto. Agora é assim, é preciso saber o porquê. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um aquário em que a água da torneira sai com 300 e tal de TDS, sim, só que é uma água, lá está, tem muitos minerais, tem, mas tem essencialmente calcário. Tanto é que basta evaporar um bocadinho de água que o aquário fica todo faz. branco. Não, ok. O que é que isso vai fazer? Essa água, por ter tanto calcário, vai ter um TDS alto, mas também vai ter uma dureza brutal. O que é que mexe aí? Mexe a dureza e mexe o pH, que também vai ser um pH mais alto. Ok. Portanto, aí nós temos de saber que água é que temos. É preferível ter os discos com um TDS um bocado mais alto, numa água mais mineralizada, que não calcária. Ok. Calcário não vai ser dos minerais mais essenciais, é um dos essenciais, mas não aquela quantidade louca. Sim. Mas vamos ter na mesma de ter os ferros e essas coisas todas. Portanto, é necessário. Sim, porque, por exemplo, em Portugal, na zona do Alentejo, encontramos águas muito mineralizadas. Exatamente. Deve-se muito a isso. Ok, Isso, por exemplo, para discos pequeninos, para sim. quem quer fazer criação de discos e para discos pequeninos, vão garantidamente ter um crescimento superior Ah, a ok. uma água pouco mineralizada. Isso é certo. Ok. Olha, Luís, mudando agora aqui um pouco do tema, vamos falar de a climatização dos peixes quando chegam à nossa casa. Qual a melhor Uhum. forma de aclimatar um peixe que vem de uma viagem de mais de 12 horas? Ou seja, Hum. eu se comprar um peixe no Porto ou no Algarve, chegar aqui no outro dia, na melhor das hipóteses, não é? Uhum. Uhum. E se existe alguma forma diferente de aclimatizar peixes que vêm de longe, comparativamente com um peixe que eu vou aqui à loja, que fica aqui 5 minutos, trago.
e meto no aquário, aclimatizo. E o que é que tu achas disto? Uh, não, por incrível que pareça, não há muita diferença, porque quando vais à loja que é aí a 5 minutos de casa e compras uns peixinhos e trazes, pões o saquinho no aquário para equilibrar a temperatura, depois pegas com o camaroeiro, tiras a água, pões os peixes no aquário e está bom. Agora, quando um peixe faz uma viagem muito longa, o que é que vai acontecer? Ele vai produzir, vai fazer fezes na água, portanto vai produzir matéria orgânica. Enquanto nós temos o saco fechado, portanto não temos tanto oxigênio disponível, vai-se criar o NH4, o amónio, que não faz mal aos peixes. Quando nós abrimos o saco e vai haver as trocas de gases, esse amónio vai se transformar em amónia. Portanto, quando nós temos um peixe que vem numa viagem longa, nós devemos fazer a aclimatação o mais rapidamente possível, sendo que podemos equilibrar a temperatura com o saco fechado, sem problema nenhum. A partir desse momento, ora, se nós vamos comprar discos, de certeza que não vamos ter uma diferença do pH que seja monstruosa. Portanto, nós não vamos de certeza ter peixes que vêm com um pH de 5, nós metemos num pH de 7 ou 8. Portanto, vai estar a coisa ali mais aproximada. Mas também, verdade seja dita, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é em meia hora que um peixe se habitua a um pH. Ponto. Portanto, o sistema de osmorregulação do peixe não demora meia hora a habituar-se a isso. Claro. De maneira que, quanto mais rápida for essa aclimatação, melhor. No sentido em que temos a temperatura, quando abrimos o saco, é para meter o peixe para dentro do aquário. Ponto. Esquece um bocadinho de com um copo, o sorozinho. Muito menos o soro. Okay. Muito menos o soro. O soro pode funcionar, por exemplo, se tiveres alguma coisa para fazer, fores à loja aí ao lado de casa comprar o peixinho, aí até pode funcionar, porque enquanto tens ali aquilo a pingar, estás a fazer outra coisa qualquer. Agora, em peixes que venham de viagens grandes e com uma água já que não está com tão boa qualidade, convém mesmo ser o mais rápido possível e, claro está, nunca aproveitar essa água. Portanto, essa água é sempre para deitar fora. Ok. Luís, como sabes, as nossas perguntas são preparadas por um conjunto de pessoas, somos vários moderadores e vários administradores. Administrador sou eu, mas temos um grupo de moderadores que trabalha neste sentido. E temos aqui uma pergunta de um moderador que é: o que é que tu achas de usar plantas terrestres, apenas as raízes dentro da água, em aquários para ajudar a baixar o ciclo do nitrogênio, ou para ajudar no ciclo do nitrogênio, neste caso? Ora bem, o ciclo do azoto assim, eu tinha um professor que dizia muitas vezes nas aulas que só é bom aquariofilista aquele que conhece o ciclo do azoto ou do nitrogênio, mais português do Brasil, azoto, português de Portugal. Okay. Isto porquê? O ciclo do azoto num aquário nunca se completa. Porque falta. Se completasse, nós não tínhamos, por exemplo, nitratos. Portanto, nós ciclamos o aquário para tratar a amónia, os produtos azotados, não é? E transformá-los em nitratos, que são mais fáceis depois de morrer, por exemplo, com TPAs. Agora, se nós conseguíssemos fechar o ciclo do azoto, que só fecha completamente em condições anaeróbias e com certas bactérias que fazem essa transformação, exatamente, que depois vão libertar azoto, ou neste caso N2. Okay. Como ele nunca se fecha, claro que qualquer planta, seja ela terrestre, mesmo só com as raízes na água ou não,
Qualquer planta que a gente ponha no aquário vai ajudar à qualidade da água. Qualquer planta vai precisar dos nitratos. Portanto, Consome, para sim. mim é um bocado indiferente se põem plantas dentro do aquário ou plantas só as raízes lá dentro. Aliás, até podem usar o aquário, por exemplo, para fazer uma hidroponia, não é? E criar alfaces e não Sim. sei o que mais com a água do aquário. Lá está, uma é uma água com nitratos e com minerais, é boa para as plantas. Mas, por exemplo, se por um lado retira nitratos, não acrescenta fosfatos? Os fosfatos aparecem mais por tudo o que é degradação. Ok. Portanto, as plantas, tu teres um aquário mais plantado, não quer dizer que vais ter fosfatos no aquário. Aliás, se tu deres pouca, ou se deres o ideal da ração, tu vais sempre ter poucos fosfatos. Não é? Agora, claro que tudo tem que ver com o sistema. E como sabes, nos aquários nós podemos montar dois aquários rigorosamente iguais e eles garantidamente se vão comportar de maneira diferente. Sim. Portanto, cada aquário é um aquário. Mas não vejo problema nenhum com fosfatos trazido por raízes de plantas. Ok. Olha, para ti, qual o melhor layout para um aquário de discos? Se o Barboton, né, o conhecido Barboton sem nenhuma decoração, ou então apenas com um tronco e umas rochas, ou com decoração, areia, plantas, etc. Sim, tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso. E explico porquê. Há uma ciência que se chama etologia, que estuda os comportamentos inatos das espécies. E cada espécie tem o seu, ou os seus. Neste caso, os discos são essencialmente presas, não são predadores. E como tal, tem aquilo que a gente chama um peixe ser assustadiço, tem que ver com o seu comportamento inato, que é à mínima coisa fugir Sim. e esconder-se em cardume. Pronto. Para mim, um aquário de discos deve ter sempre um sítio, e estamos a falar de um aquário de showroom, não estamos a falar de um cubo de criação, atenção. Sim, sim, claro. Eu falo de um aquário de sala, né? Exatamente, portanto, deve ter sempre um sítio onde os peixes se sintam protegidos. Isto porquê? Porque acontece muitas vezes que as pessoas dizem o peixe morreu, eu não sei porquê. Isso muitas vezes poder-se-á dever a uma coisa chamada stress oxidativo, que é, digamos, o stress crónico. O stress crónico nos peixes, o chamado stress oxidativo, é tido como imunossupressor. Portanto, o sistema imunológico do peixe para. Qualquer coisinha que aconteça vai matar o peixe garantidamente. Ok. E este stress pode ser induzido pelo facto de os peixes não terem esse tal refúgio onde se possam esconder quando se assustarem com alguma coisa. Portanto, se me perguntares, gostas dos aquários sem nada lá dentro, 5 vidros e uns peixes lá dentro, visualmente até é bonito. Visualmente até é bonito, concordo. Agora, não é para discos para mim. Não, porque, quer dizer, nós estamos a forçar o peixe, já o forçamos a sair da natureza, não é? Sim, E depois estamos a tentar moldar aquilo para que o peixe foi programado, que é, tens um problema, esconde. claro. Ele não tem sítio para se esconder. Pá, depois andam lá a cabeçada ao vidro e coisas do género. Portanto, concordo, não precisa de ser um scaping, tipo um plantado, todo XPTO, mas sou da opinião que efetivamente um aquário para discos deve ter, sendo bare bottom ou não, Sim. não quer dizer que tenha. Tenho que Gosto, ter, sim.
gosto de ver um substrato, Sim. e a desculpa para mim, é difícil limpar. Se é difícil limpar, se não queres ter trabalho com o aquário, não tenhas o aquário. Porque o aquário dá trabalho, ponto. É. Agora, eu não sei para isso. Então se não sabes para isso, não tenhas discos. É simples, quer dizer. Agora, convém terem efetivamente uns tronquinhos onde se possam esconder, onde possam acalmar-se e sentir-se, acima de tudo, sentir-se seguros. Ok. Olha, agora está muito na moda, agora não, aqui há 2, 3 anos, os botânicos, que tu, eu nem sei se sabes o que é com este nome, que Pá, um é, botânico é um fulano que trabalha nas plantas. Pá. exatamente, que é basicamente é aquelas planta, folhas, tudo Os seco, né? taninos, O chamado criostaninos, né? exato. Estamos a falar de folhas de catapa, estamos a falar hoje em dia em Portugal existe eu lembro-me de um rapaz que era o Galante que apareceu em Portugal se calhar aí há 2 anos e ele é que era o único que arranjava, era umas peças especiais, umas que quase pareciam conchas, eram mas de frutos, etc, secos, cascas de coco, mas especiais, e hoje em dia já várias lojas vendem isso. Pronto. A pergunta vai nesse sentido. Temos uma pessoa que quis saber sobre esse tema e que pergunta: o que é que achas de ter taninos na água com peixes amazónicos, em especial num aquário de discos? Se achas que é benéfico ou se achas que é irrelevante? Sinceramente, não tenho uma opinião formada nem para um lado nem para o outro. Ou seja, acho que é um bocado ao gosto do freguês, ou seja, há pessoas que gostam de ver, por exemplo, um Blackwater, há pessoas que não gostam. Eu já vi Blackwaters muito mais bonitos do que aquários de 5 vidros. Sim. Portanto, claro que os taninos na água poderão ter ali alguma influência, e principalmente na manutenção do pH e baixar um bocadinho o pH da água, consoante os taninos que a gente lá põe. De que é que são ou de onde provém esses taninos. Claro. Mas normalmente tudo que seja de composição de matéria orgânica faz baixar o pH. Portanto, os taninos também são um bocado essa deposição, essa decomposição. Portanto, normalmente acidificam ligeiramente a água e podem criar ali até um certo equilíbrio. Parte química da água não tenho nada contra, penso que é uma questão mais visual e que vai um bocado ao gosto de cada um. E o caso de ser um antibiótico natural ou um desinfetante natural, sabes alguma coisa sobre isso? O facto de ser um desinfetante natural ou um antibiótico não é Sim, garantidamente, não é? Agora, desinfetante, a única coisa assim de repente me faz pensar ok, se nós acidificarmos o meio onde estamos, poderão haver parasitas e ou bactérias que não sobrevivam nesse meio mais ácido. mas já sim, sim. Portanto, é possível sim, mas não é uma. Não se pode garantir isso com um rigor científico, não é? Ok. Olha, em outras entrevistas com um biólogo, neste caso já falámos sobre ele, por isso posso dizer, que é o Marcos Alvarenga, falou-se que um dos erros dos hobbyistas é as constantes TPAs, nomeadamente sem necessidade. Tu, como biólogo, também és apologista de fazer mais testes para ver a qualidade da água em vez de fazer TPAs? E só fazer TPA quando necessário? Ou qual é a tua opinião sobre isto? Completamente de acordo com isso. Ou seja, nós, um aquário, não é um sistema fechado e nós queremos criar ali umas certas condições. Portanto, o nosso objetivo quando montamos um aquário é que ele tenda para a estabilidade. Quer queremos, quer não, a cada TPA que fazemos, estamos a criar uma instabilidade no aquário. Agora, para que é que eu vou fazer uma TPA se eu faço os testes, eu não tenho amónia, eu não tenho nitritos, os meus nitratos estão baixinhos,
Para que é que eu vou fazer uma TPA? Só para baralhar ali o esquema, não vale a pena. Sim. Portanto, TPAs, eu faço TPAs para corrigir parâmetros, sejam eles quais forem. Fora isso, não faço. Não faço TPA. Reponho a água que evapora e pronto. Porque quanto menos eu mexer no sistema, mais equilibrado ele está. Há quem faça, eu sei que há gente que faz TPA todos os dias. Sim, eu agora ia-te dizer exatamente isso. Este será sempre uma pergunta controversa, nomeadamente na criação de discos. Por exemplo, quem cria discos e cria como hobby ou cria como de outra forma Profissão. qualquer profissão, exatamente, sendo que em Portugal como profissão não conheço ninguém. Conheço alguns que criam e fornecem lojas, alguns que criam para venda, mas não é a profissão oficial deles. Que as constantes TPAs, né? Ou seja, TPAs todos os dias em crias, que faz com que o metabolismo acelere e que haja um crescimento maior com uma velocidade mais... Qual é que é a tua opinião sobre isto? Isto é realmente... Ou seja, imaginemos, estamos ao fazer o TPA, porque esta teoria já existe há muito tempo, é uma teoria que tu já deves saber perfeitamente, Sim, já deves claro, ter ouvido. claro. Quanto mais TPAs fizermos, quanto maior for o TPA, mais o metabolismo acelera, mais o peixe vai crescer. Isto é verdade ou não? Não, Ou, não. outra questão, que também poderá ser por aí, e aí eu compreendo um pouco, mas não compreendo o TPA tão grande, que é criadores de discos em pequena escala, que dão, por exemplo, muita papa durante o dia e pela degradação que a papa acaba por causar à água, tenham que fazer todos os dias, ou dia sim, dia não, um TPA para repor a qualidade da água. Penso que Sim. deveria ser mais por aí e não pelo aceleramento de metabolismo. O que é que tu achas? Não. É assim, os peixes são animais chamados animais poiquilotérmicos, ou seja, o peixe não gera calor, o seu corpo não gera calor. O peixe está à temperatura da água, mas o peixe precisa de uma certa temperatura, e quando se fala que a temperatura ideal dos peixes é X ou Y, tem que ver com a temperatura que essencialmente as enzimas digestivas necessitam para poderem trabalhar. Portanto, tu pegas num disco e pões um disco, por exemplo, a 18 graus. O disco não morre, mas o disco não vai comer. Okay. O disco não vai comer porque 18 graus não é uma temperatura suficiente para que as enzimas sejam ativadas e ele possa digerir o alimento. Portanto, todo o metabolismo do peixe está diretamente ligado à temperatura da água. E dou-te um exemplo que não tem a ver com discos, tem, por exemplo, a ver com os robalos ou com as douradas. Em Portugal, porque é que o peixe é mais caro? O peixe português é mais caro. Porque nós temos uma média de temperatura de água mais baixa. Sim. E nós demoramos cerca de 30 meses a fazer um peixe, portanto, a levar um peixe das 10 gramas para o tamanho de consumo. E, por exemplo, a Grécia, que tem uma temperatura de água muito mais alta que a nossa, faz o mesmo peixe em 14, 15 meses. Gastou muito menos ração a fazê-la. Portanto, o metabolismo é só dado pela temperatura da água e não pela qualidade da mesma. É falso que TPAs muito frequentes alteram o metabolismo do peixe. Não. E o stress Temperatura. aumenta? O stress. Porque O stress não. o TPA pode, ou seja, um TPA, quando falamos de TPAs de 90%, como se fala, muitas pessoas, né? E como vemos lá fora, os grandes criadores asiáticos, só que os grandes criadores asiáticos eles tiram água e metem água e a água é igual, não é? Eles têm depósitos enormes e está a entrar com a mesma temperatura, está a entrar com a mesma... Pois. E não só, na Ásia eles usam muito também sistema aberto. Sim, sim. E usam RAS, portanto, sistema RAS é um sistema de recirculação de água. Mas neste caso, o stress, ou seja, o disco acaba por, quando fica com 90%, acaba por entrar em stress, né? Pensa que a água vai acabar. Exatamente. Será que esse stress aumenta o metabolismo ao ponto de fazer com que ele cresça mais?
Não, 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 não. Pelo contrário. Pelo contrário. Tudo que é stress, tudo que é ligado ao stress é inibidor. Claro, Não favorece. Portanto, inclusive o sistema imunitário também é enfraquecido pelo stress. exatamente. Portanto, não é por aí. Agora, eu compreendo que um criador tenha necessidade de fazer muitas TPAs e de TPAs grandes, porque, sejamos honestos, quer dizer, um criador o que quer é que os peixes cresçam o mais rapidamente possível para os vender. Sim. Não é? Portanto, até normalmente aumenta-lhes um bocadinho a temperatura, tem os peixes com uma temperatura um bocadinho mais alta, que é para eles estarem sempre com apetite, e força ali a alimentação, pum, 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 proteína, 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 que é para o peixe crescer Crescer. rápido para poder sair, não é? Crescer. Aí eu comparo isso um bocado à aquacultura para consumo humano, não é? Porque o que interessa é que o peixe cresça rápido. Não é? Nós queremos altas temperaturas na água e que o peixe esteja muito ativo e com muita fome para comer. É claro que ao darmos muita papa, e seja papa, seja flocos, seja granulado, o que quer que seja, o peixe não vai comer todo, porque é efetivamente dado muitas vezes ao dia. Sim. O ritmo do crescimento, isso posso garantir porque cheguei a fazer esse teste. O ritmo do crescimento do peixe é bastante diferente se lhe deres duas vezes comida ao dia Uhum. ou 4 vezes em menos quantidade. Portanto, quanto mais vezes por dia deres de comer ao peixe, mais rapidamente ele vai crescer. Até porque os peixes têm uma coisa que cientificamente não se sabe, ainda não se conseguiu descobrir, é alvo de muita investigação, mas para já, e pensa-se que quem descobrir isso irá ganhar o prémio Nobel, porque basicamente descobre a cura para a diabetes nos humanos, é que os peixes conseguem ter valores de hiperglicemia, portanto de quantidade de açúcar no sangue, estupidamente altos. Portanto, se nós fôssemos fazer a relação desse valor de glicemia para um humano, nós já estávamos mortos há 15 dias. E o peixe continua a comer. Sim. Portanto, não se descobriu esse mecanismo que permite ao peixe fazer isso. Portanto, o peixe continua sempre a comer, mesmo estando. Não é satisfeito a nível de abdômen, Sim, está cheio, né? de estar cheio, Sim. entre aspas, mas a nível de hiperglicemia. Portanto, aquela sensação que nós temos quando temos fome e comemos um reboçado e passado um bocado perdemos a fome completamente. Portanto, essa saciação, Sim. eles não têm isso, porque eles podem continuar a comer, que não lhes vai fazer mal nenhum. Portanto, o criador é muita comida, muita comida. A maior parte dos sistemas de criação não têm grandes biofiltros. Não Sim. tem. A maior parte, conheço muitos que fazem, opa, e aquilo é um filtro de esponja e está Esponja e feito seco. no aquário. Portanto, isso, o filtro biológico é zero. Portanto, obviamente que tem de fazer essas TPAs todas. Porque foi uma coisa que eu me esqueci de falar há bocado em relação às TPAs, porque o coração do aquário é o filtro biológico. Sim. E todo o espaço que a gente possa ter, desculpa, seja na SAMP, seja no filtro externo, em que possa pôr cerâmicas para ter filtro biológico, todo o espaço é pouco. No caso dos criadores, a maior parte das vezes não é, portanto, só com TPAs depois é que se safam. Ok. Agora, trocando aqui um bocadinho de assunto, vamos abordar aqui o pH, que é, se numa região do país a água sai com um pH acima de 7 da torneira, como é que tu sugeres baixar esse pH de forma natural e tamponar, ou seja, que não tenha grandes alterações na hora de fazer o TPA? Boa Ou, se, pergunta. ou seja, pessoas que, isto é uma pergunta também do moderador, ele tem discos selvagens, Uhum. e o pH da torneira desta zona, ele é desta grande Lisboa, o pH sai numa média de 7, 7 e pouco, 7,5 no máximo, acho eu. Mas ele quer manter os peixes dele com um pH de 6. Uhum. Okay?
qual é a melhor forma dele baixar o pH e tamponar para que na hora de fazer o TPA, ou seja, vai repor água da torneira, neste caso, tem que ser, pela pergunta, vai repor água da torneira e aquilo não se desequilibre. Pronto. Em primeiro lugar, é assim, e disseste muito bem, há um erro muito comum que as pessoas fazem, que é eu perguntar qual é o pH que sai da tua torneira. E as pessoas chegam à torneira, põem um bocadinho de água para o copo e medem o pH. Esse não é o pH real, ok? Ok. Nós, para sabermos o pH real e aquilo que se vai acontecer nos nossos aquários, nós devemos fazer a colheita da água e medi-lo 24, 48 horas depois, deixar a água repousar. Ok. Porque vai haver... Isso não sabia, por Hã? exemplo. Isso, por exemplo, eu não sabia. Pois porque, repara, a água, venha de rio, venha de furo, venha de onde for, vai passar por... Uma coisa que eu já sabia automaticamente, e pronto, é de experiência, de agrofilia, é que eu meto a água no meu aquário e ela está a 7, eu for medir amanhã ou depois da manhã já está a 6, se calhar, não é? Ela baixa sozinha. Agora, Exatamente. se é só porque eu tenho, ou se é porque eu também tenho troncos ou substrato que faça isso, é e não é, porque eu já tive um bar Bolton puro sem nada. Atualmente não tenho, mas já tive, e o pH baixava a mesma também, sem dúvida. Pronto, a resposta está aí, ou seja, tens a evaporação do cloro. Sim. Pronto, portanto, o pH vai garantidamente baixar passadas 24, 48 horas. Para baixar, e eu tenho casos de amigos e clientes, etc., que têm valores de pH alto e têm discos sem problema nenhum, eu nesse caso, e para ser a coisa mais fácil do mundo, aconselho osmose, ponto. Ok. Osmose depois mistura com água da torneira ou... Exatamente, É, ou seja, nós, para a nossa água, nós sabemos, vamos medindo várias vezes e ao longo de um tempo vamos medindo o pH da água, sempre depois de repousar, sim, sim. e vamos ver qual é o pH com que a nossa água fica. E imagina que o pH desce ali para os 6,8, 6,9, pá, mas eu quero 6. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar essa água da torneira com água de osmose para me baixar o pH. Portanto, não vai ser tamponada, porque o que nos dá o tampão do pH é o KH, ok? Sim. Portanto, essa água, e quanto mais baixo o pH for, mais baixo o KH também vai ser. O que é que vai acontecer? Tu não teres uma água tamponada com um KH mais alto, esse KH não vai estar lá, os carbonatos e os bicarbonatos não vão estar lá para a matéria em decomposição. Portanto, vai gastar mais pH do que KH. Isto falando de uma maneira não muito científica ou cientificamente reprovável, vá. Sim. Mas para ser mais claro. De maneira que, se quiseres baixar a água, baixas com a água da osmose. Isso vai ter de ser... Epá, é possível fazer contas, mas dá muito trabalho fazer isso. Diz-me uma Portanto, coisa. um bocado por tentativa e erro, Sim. vais ver qual é a quantidade de água de osmose que tu tens de acrescentar à tua água, ou vice-versa, Sim. Para ter aquele... para teres aquele pH. Quando chegares a essa relação, tu já sabes, vou fazer uma TPA, preciso de X de água da torneira, X de água da osmose. Pronto, está feito. Diz-me uma coisa, tu achas que esse é o melhor método, ou, por exemplo, usar aqueles produtos que existem já de compra, né? Tamponadores de pH, né? Não, eu prefiro os métodos, digamos, naturais, é que se Ou pode chamar seja, natural a água da osmose, não é? com a mistura de Mas sim, prefiro porque não gosto de ser refém produtos. de produtos. Portanto, acaba-se-me o produto, por acaso, eu quero fazer uma TPA, epá, não posso fazer uma TPA. Depois vou à loja, por acaso naquele dia está esgotado. Quer dizer, e estas coisas acontecem. Sim, sim, sim. Não podemos garantir que as lojas tenham sempre tudo em stock, não é? Claro. Portanto,
Com a água de osmose, ok, opa, eu tenho um leitor de TDS, eu vou medindo a saída da água, ok, já não me está a sair a 0, está-me ali a sair a 1, a 2, a 3, a 4, quando chega a 4, ok, eu tenho que trocar a resina. Bem, troco a resina e pronto. Ok. Essa água, em princípio, vai obrigatoriamente necessitar de midelização, porque Não, a osmose não tem, ou a água que vai entrar da torneira vai compensar. exatamente, Ok, exatamente, ok. exatamente. Aliás, volto a falar desse caso daquele meu amigo que é ali da zona de Coimbra, que tem essa água duríssima Sim, e com TDS altíssimo. Portanto, nós conseguimos, por tentativa e erro, determinamos a quantidade de água de osmose que ele tem de meter na água da torneira. Continua a ter um TDS alto. Os discos cresceram, foram para lá com 4, 5 centímetros e já estão enormes e a fazer posturas todas as semanas, etc. E sem problema nenhum. ok. Olha, agora voltando aqui um pouco atrás, vamos voltar aqui ao tema do substrato, ok? Uhum. Para quem tenha areia ou substrato, há sempre o perigo de aspirar a areia na altura do TPA e que, por consequência, libertar ar retido na mesma, podendo ter picos de amónia. O que é que tu achas sobre isto? O que é que pensas disto? Se isto se pode evitar, se é que se pode evitar e se realmente, neste caso, esses TPAs ou essa pequena aspiração pode mesmo provocar um pico de amónia. Ora bem, num aquário normal, não é? Como o teu, como os meus, como da maior parte do pessoal que tem discos, mesmo o substrato que a gente lá põe, pá, que é sempre um substrato ali de 3 centímetros, 2, 3 centímetros, portanto, isso é uma altura de água que, com o peso da própria água, Água, sim. tu basicamente não vais ter ali condições anaeróbias, Ok. ok? Agora, é possível que numa zona, e a própria circulação da água, agora, é possível, sim, que em alguma zona do aquário, por vários fatores, principalmente da corrente, etc., haver um sítio mais parado em que se possa efetivamente criar uma bolsa de amónia. Agora, nós também estamos a aspirar, não é? Portanto, se estamos a aspirar, porque vamos fazer uma TPA. Uhum. Ok, também Não estamos a é? tirar, não é? Exatamente. Portanto, também estamos a tirar. Agora, é impossível a gente prever se vai haver, se não vai haver, se vai libertar amónia. Portanto, é uma coisa com a qual temos de viver e não há forma de evitar. Mas nesses casos, Luís, aqui nesses casos é mais provável porque existem pessoas que têm um dedo ou dois no máximo da altura da areia, mas também eu conheço pessoas com discos com 4 dedos de areia, ok? Sim, É mais claro provável que, que quanto mais alto, se calhar mais probabilidade de ter uma bolsa de amónia, certo? sem dúvida nenhuma, por exemplo, e nos plantados, quando eles fazem aqueles scapings em Para que metem trás, né? aquelas alturas todas e tal, aí sim é mais possível porque não há força da água que vença isso. Ok. Agora, quem tem ali 2 3 centímetros não tem problema rigorosamente nenhum. Quem tem mais, aí arrisca-se, não é? Portanto, também não sei qual é a vantagem para discos de ter 4 e 5 centímetros de areia. Portanto, aí Sim. não vai buscar rigorosamente nada. Porque mesmo na água salgada, por exemplo, onde normalmente, e para algumas espécies é necessário efetivamente ter mais substrato, e nós temos a sorte que usamos uns caracóis e peixes e estrelas que são as chamadas sand shifters, que andam ali a mover a areia de um lado para o outro. Sim. Portanto, não corremos esse risco. Aí, também é ter um bocado de cuidado ao aspirar. Se eu tiver um aquário Vai com um carregar lá ariel, fora. não vou carregar lá para fundo. Aí tenho um bocado mais de cuidado a aspirar, com Mais alto, calma. sim, sim. E pronto. Olha, também tinha aqui uma pergunta, por acaso não foi contemplada, não foi uma das que eu escolhi, mas agora estou-me a lembrar dela e por isso vou perguntar-te, que é sobre a vantagem, há quem diga que a vantagem de ter areia relativamente ao barboton é que os peixes acabam por comer, que depois expulsam pelas próprias guelras, e que isso ajuda a soltar alguns parasitas que
estejam agarradas às guelras. Isso é verdade ou não? Não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, pelo contrário. Okay. Agora, é sabido que, por exemplo, se tu tiveres um aquário com areia, principalmente se for fina, Sim. e se vires os peixes, sejam eles quais forem, sejam discos, sejam neons, o que quer que forem, a picar no substrato, sem ser atrás da Comida. ração, Sim. isso pode indicar, por exemplo, uma falta de mineralização. Okay. Porque eles, como não têm minerais, eles têm de os ir buscar a qualquer lado. Eles sentem que não os têm. Isso acontece, por exemplo, com, imagina, os cavalos a comerem as próprias fezes. Portanto, eles estão à procura de minerais. Não é? E todos os animais têm o seu escape. O peixe, neste caso, é muitas vezes ir ao substrato que é onde ele vai buscar esses minerais. E isso pode depois trazer complicações para o trato digestivo, nomeadamente impactações. Não é? Claro. Olha, vamos falar agora da alimentação outra vez. A alimentação viva pode conter patógenos. Existem alguns estudos que afirmam que se as condições não forem ideais, eles morrem. Ou seja, dando um exemplo, a artémia, como é salina, e vamos dar a peixe de água doce, não existe tanto risco de contaminação devido à mudança brusca de parâmetros. Qual é que é a tua opinião? Ou seja, estamos a dar um alimento de água salgada, ou que é criado em água salgada, e vamos pô-lo na água doce, possivelmente ele não vai trazer tantos patógenos. Será isto verdade? Sim e não. Ou seja, há efetivamente patógenos que, com a chamada choque osmótico, portanto, a passagem de uma água salgada para uma água doce, alguns não morrem, outros apenas se soltam do hospedeiro. Mas também há depois a capacidade de adaptação. E há também patógenos que tanto estão em água doce como estão em água salgada. Portanto, se para uns é efetivamente um corte, para outros pode não ser. Ok. Mas Não é? para alguns poderá ser uma oportunidade de aumentar, né, proliferar? Ou é difícil? Poderá ser, por exemplo, se um patógeno é anfialino. Portanto, nós, a um animal que tanto vive em água doce como salgada, ou que Salgado. aguente doce ou salgado, nós chamamos de anfialino. Se um parasita for anfialino, para ele vai-lhe ser completamente diferente estar na água doce ou na água salgada. Claro. Portanto, a evolução vai ser a mesma. Não é? Existem parasitas, existem bactérias também que são anfialinas, portanto, não é uma certeza absoluta. Tu dares artémia salina a peixe de água doce Não tens problemas nisso. e que não vais ter problemas, isso é impossível garantir. Não é? Ok. Olha, vou aproveitar, também não era uma pergunta que estava preparada, mas acho que faz sentido. Falamos aqui das bloodworms, que é um tema que nos discos é muito falado. Há quem já não dê, cortou de raiz, há quem continua a dar porque acha que é uma alimentação muito boa para eles. O que é que tu achas? Preferes não dar bloodworms, ou se fosse, neste caso, tivesses discos, né? Preferes não dar? Achas que não tem problema, ou preferes substituir pelas liofilizadas? Eu gosto muito de dar bloodworms aos discos. Tenho clientes que os dão. Agora, não dou qualquer bloodworm. Ok. Não. Opá, eu não queria muito entrar por marcas, percebes? Mas eu, por exemplo, gosto da comida congelada da Gama porque toda ela é irradiada com ultravioleta. Portanto, até hoje, e eu uso há bastantes anos, eu nunca tive um único problema com bloodworms, larvas de mosquito, Daphnia, whatever. Ainda é a marca que dou, neste caso, essencialmente Artemia, Misis, Camarão, etc. Dou aos meus salgados. Mas tenho clientes que dão bloodworm da Gama, nunca tiveram problema nenhum. Pá. E dá um gozo incrível ver discos a comer Sim, bloodworms. Não é? Quer porque dizer, eu acho que
É a quase como fase da é o doce, alimentação. né? Não, e não só, quer dizer, para um aquariofilista, eu sempre gostei, ok, gosto de olhar para o aquário e contemplar o aquário, Sim, mas dar a comidazinha é das coisas mas melhores. a alimentação é aquele período em que nós estamos ali mesmo, digamos, mais próximos, não é? É, E ver o gozo, pá, e eles a comerem a bloodworm como se fosse um esparguete e tal, opá, acho aquilo absolutamente fantástico. Mas, como te disse, opá, sei de pessoal que teve problemas, sei, até arriscaram em comprar vivas, sim, e isso efetivamente um risco enorme, tal como a larva de mosquito, pá, que se vem de sítios dos mais sim, badalhocos que possas imaginar. sim, Agora, se efetivamente for uma comida, em primeiro lugar, se for congelada, portanto, ao ser congelada, já estamos a garantir grande parte do sucesso, sim, porque a maior parte, parasitas vão à vida. sim. Bactérias, a grande parte também. Ainda por cima, se for irradiada com UV, não vejo grandes riscos em dar e gosto muito de dar e dou e aconselho a darem, sem problema nenhum. Ok. E vês vantagens nas liofilizadas, por exemplo, em relação a essas? A única vantagem de qualquer comida liofilizada, seja artémia, seja o tubifex, seja as larvas, é que, em primeiro lugar, ok, patógenos não trazem. Em segundo lugar, não precisamos de as ter no congelador. Em terceiro lugar, não temos problemas em comprá-las online Sim, e ter e medo chegar que elas cá. se descongelem, etc. Mas, acima de tudo, a nível de nutrição, vão estar ali ela por ela. Agora, não é o mesmo gozo. Ah, Não isso dá o não. mesmo gozo Não, que isso não ver o dá. peixe a comer, não é? Claro. Olha, agora mudando um pouco outra vez novamente de tema, vamos falar sobre as mudanças genéticas. Sabemos Uhum. que as mudanças genéticas nos peixes estão cada vez mais aceleradas e vamos dar os exemplos dos quinguios, por Uhum. exemplo. O que é que tu achas disso? Na tua opinião, como biólogo, que malefícios achas que esta situação pode trazer para os animais? Aí está uma excelente pergunta. E é uma pergunta que mexe um bocado com todo este hobby e principalmente com os peixes de cativeiro. Uh, Efetivamente, e nos peixes para consumo humano há uma diferença muito grande. É que há feita uma seleção genética no sentido de este peixe cresceu rápido, este peixe é grande, este peixe apresenta esteticamente o que a gente quer do peixe, este peixe vai ser reprodutor. E é assim que eles são selecionados. Ok, Mas estão constantemente a ser selecionados, ou seja, o reprodutor deste ano é reprodutor este ano, pode ser no próximo, no seguinte já não é. Portanto, eles vão renovando muito os reprodutores. Agora, infelizmente, nos peixes. Está-me falhar o termo. uhum, Nos peixes para aquários, sim, o que é que acontece? E peço desculpa por estar a falhar o termo. Uh, Grande parte dos criadores, como disseste há bocado, não são profissionais, nem sequer têm formação na área, não é? Portanto, alguns lançam uma estirpe nova porque tiveram sorte, porque aquele casal juntou-se e saiu de lá uma coisa engraçada. E isto não estou a falar só dos discos, estou a falar de uma regra geral. Portanto, as pessoas começam a fazer misturas sem saberem o que estão a fazer. E depois começa eventualmente a entrar problemas de consanguinidade. E isso poderá. Mas as pessoas não têm culpa, porque efetivamente não há legislação sobre isso. sim, sim, sim. Portanto, qualquer fulano pode criar peixes, qualquer fulano pode
sem que haja qualquer tipo de controlo sobre o que é que ele está a fazer. E isso pode efetivamente levar a que haja mutações, porque qualquer coisa que saia do que é normal é uma mutação, não é? Sim. Pode haver algumas que sejam benéficas. Por acaso tiveram sorte que aqueles progenitores eram, por exemplo, imunes àquela bactéria ou àquele parasita e começarem a nascer peixes com esse Exato. alelo, Sim. não é? Agora, a maior parte das vezes, infelizmente, isso não acontece, portanto, vai acontecer exatamente o contrário. Começam a nascer peixes defeituosos, começam a nascer peixes com problemas de saúde, começam a nascer peixes com um sistema imunitário mais em baixo. E isto não é culpa dos aquariofilistas, do fundo, isto é culpa de todo um sistema em que o aquariofilismo e os peixes ornamentais, era o que eu queria dizer há bocado, são alvo de muito pouca legislação. Sim. E o que acontece é que, não havendo legislação, cada um faz o que quer, e depois, principalmente nos peixes de água fria, estão fartos, pumba, manda para o rio, e manda para o lago, e vai buscar ao lago, e manda para o lago. Isso depois é um 31 incrível. Depois podem sair dali coisas que não se sabe que vão sair. Ok. Portanto, não vejo efetivamente com bons olhos. Ok. Luís, vamos aqui às últimas duas perguntas, só para terminar a nossa conversa. Sabemos que existe uma grande pressão na coleta de discos selvagens. Isto é uma pergunta de um membro nosso, de um moderador nosso que vive no Brasil, e ele gostava de saber a tua opinião, apesar de tu não estares lá na realidade, mas como biólogo, qual é a tua opinião? Sabemos que existe uma grande pressão na coleta de discos selvagens. Qual a tua opinião sobre a extração excessiva de peixes selvagens? A tua própria pergunta dá a resposta. Se é Excessiva, excessiva, não deveria acontecer. claro. Portanto, acima de tudo, e voltamos um bocado à política e à legislação, portanto, deveria ser criada legislação para que a apanha de discos fosse uma apanha sustentável, não é? Mesmo que se passa com a pesca. Portanto, durante anos e anos e anos praticou-se uma pesca não sustentável e agora estamos à rasca porque um dia desses queremos uma sardinha para o São João ou para o Santo António e não vai existir. E com os discos a mesma coisa. Portanto, se não houver uma apanha sustentável, independentemente do que isso possa fazer ao preço dos peixes lá ou cá, mas claro que como biólogo eu tenho sempre de defender, não só como biólogo, como humano, eu Humano, tenho sim. de defender tudo o que seja apanhas que sejam sustentáveis e que a espécie não sofra com o excesso, ou a apanha excessiva, como falaste. Ok. Luís, por último, gostaria que desses uma recomendação, ou que recomendação é que tu darias aos hobbyistas, às pessoas que querem começar não só com discos, mas com peixes, e de forma a que tenham sucesso, sem que atravessarem aquele calvário que muitas pessoas passam, não é? Boa pergunta e é uma pergunta muito difícil. Acima de tudo que leiam muito, que ouçam muito, mas que ouçam quem devem ouvir. Ou seja, há muita coisa pela net fora, há muita coisa pelo YouTube, e hoje em dia é difícil alguém. Portanto, eu quando comecei, eu tenho lá um livro muito antigo que ainda me dizia que era impossível a reprodução dos escalares em aquário, por exemplo. Portanto, é mesmo muito antigo. E que não tinham qualquer dimorfismo sexual, portanto, é um livro mesmo muito antigo. Mas era a única coisa que eu tinha que me aprender, não havia net. No Vinete, sim. Hoje em dia a net tem as suas vantagens e os seus defeitos, porque tem o bom, mas também tem o mau. E uma pessoa basta vir aqui ao YouTube e ver um monte de vídeos com coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Não é? Portanto, podem sofrer disso. Mas acima de tudo, que procuram que vão às lojas, principalmente a lojas com gente que sabe o que diz, e cada vez mais as lojas estão mais específicas.
Portanto, eu como cliente sinto-me mais à vontade se for a uma loja específica de uma coisa do que uma loja que o mesmo fulano que me esteja a vender um micro-ondas está a vender um secador de cabelo ou uma máquina de barbear. Sim, Portanto, não é? Portanto, acima de tudo que procurem lojas de referência porque garantidamente os lojistas estão lá para ajudar, porque o sucesso dos clientes é o sucesso dos lojistas, não é? claro. E quem não pensa assim não vai a lado nenhum. Pá, que aprendam sobre o ciclo do azoto, porque efetivamente dominar o ciclo do azoto é dominar um aquário. E vão, olha, participando em coisas destas, porque vai-se aprendendo muito por aqui. Eu já aprendi muito, eu vejo-os à conversas desde o início e já aprendi muito também aqui com os à conversa, pá, e acima de tudo ter a humildade para querer aprender, Querer porque aprender, sim. aquele que pensa que sabe tudo está tramado, não vai a lado nenhum. Por isso, acima de tudo, humildade para querer aprender e interessar-se, e ler e falar e expor as dúvidas. Pá, grupos como o Discos World, eu vejo muita gente a pôr dúvidas e normalmente são respondidas. É claro que principalmente Aí é um pouco perigoso. Eu já tenho tido. Eu normalmente não. Eu evito comentar, por isso é que muitas vezes as pessoas vêm-me perguntar a mim, em privado, e eu normalmente também ou sei ou digo que não sei e recomendo o nome para responder. Porque o problema do Discos World ou de qualquer outro grupo de Facebook é que aparece o Zé a dizer que tenho isto no peixe e aparecem 30 respostas com 30 tratamentos diferentes que, se for preciso, nenhum deles está certo. E isso também tem o seu perigo, ok? exatamente, era disso que eu estava a falar. Portanto, a net tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja no YouTube, seja onde Sim, for. Nos fóruns, os próprios fóruns antigos, ainda sou do tempo dos fóruns também. É claro que no fórum as coisas eram um bocado mais controladas, porque em primeiro lugar não havia tanta gente e quando sim, alguém dizia alguma coisa que não devia lá, ok, levava logo na cabeça. sim, Não era ignorado e ele sim, dizia, olha, faz isto, e o outro dizia, faz aquilo. Não, ele não, pois, dizia, está calado, não faz isso porque não sei que não sei que mais, faz isto porque não sei que não sei que mais. Portanto, era um bocadinho mais pedagógico. sim, Agora não, pá, agora há pessoal, que há muita gente que tem o aquário há 2 meses ou há meio ano, pá, e já é um ponta de lança naquilo incrível, já não precisa de aprender nada. Pá, e depois, infelizmente, há aqueles que pedem uma explicação e a gente explica e eles vão e fazem exatamente ao contrário. faz ao contrário. Pá, isso há de Isso, tudo. há tudo, não é fácil. Não é fácil porque lá é o que estava a dizer. Eu aprendi e aprendi isto na faculdade, né? Devemos procurar sempre cada vez mais. Existe muita informação, mas existe informação fidedigna e aquela que é geral. Ok, Claro. podemos tentar procurar em sites ou em livros ou falando com pessoas que temos a certeza que são pessoas que vão dar uma informação correta, ou Uhum. colocar num grupo. Não é que eles estejam a fazer mal, bem pelo contrário, é para isso que serve o Discos World, é para colocarem as suas dúvidas, mas depois as pessoas têm que ter a capacidade de filtrar o que é dito por todos, né? Porque Claro, claro. existem respostas do Mas lá está, tipo. a maior parte das vezes, para quem não tem experiência, que é quem não tem conhecimento, é-lhe Sim, difícil justamente filtrar, essa é a claro, parte difícil, não é? Portanto, e aí é um bocado problemático, é não é? problemático, é difícil. Agora, Sim, eu acho que as pessoas se compraram um aquário, quem não comprou o aquário em segunda mão, no LX e não sei o que, não sei o que mais, portanto, quem compra em lojas. Pá, não tem que ter problema nenhum se querem pegar no telefone e ler, olha, é fulano tal, olha, passa-se isto e isto e isto, pode-me ajudar. Pá, claro. eu tenho a certeza absoluta que não há ninguém que lhe vá dizer que não ajuda, pelo contrário, não é? Portanto,
E não com o intuito epá, eu vou ajudar este gajo que é para Eu ver se fico a ele vender, depois. comprar. Exatamente. Sei. Não. Portanto, acredito piamente que isso haja. É claro que depois depende de cada loja e do tempo que têm e que possam disponibilizar a qualquer um. Ok. Eu acho que o hobby está bom, está a crescer no país. Basta ver a quantidade de lojas que tem aberto ultimamente. Quanto mais não seja a loja online em casa, não é? Há muita coisa a abrir. É claro que há uns com mais experiência, outros com menos experiência, outros com mais dentro do assunto, há outros mais só para o material e que não querem ter nada a ver com vivos. Sim. Tudo bem, tudo é lícito e todos são bem-vindos, não é? Porque quantos mais, melhor. Mas acima de tudo, o pessoal tentar aprender e ter a humildade para aprender. Nós tivemos humildade, aprendemos todos os dias e Oh, se aprendemos qualquer coisa todos os dias, cada vez vamos ter mais sucesso. Isso é um dado adquirido. E pronto. ok, Luís, olha, da minha parte, de Discos Gold e de toda a moderação, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Como sabes, eras um dos nomes que já estava escolhido há muito tempo. Não foi fácil convencer, mas cá estamos e ainda bem que aceitaste. E foi, sem dúvida, um dos melhores à conversa e uma aula para quem queira aprender, como tu disseste. E espero que estes vídeos ajudem muita gente. É para isso que eu faço os vídeos. Eu não ganho nada com isto. Muitas pessoas podem pensar o contrário, mas não. Isto é outro hobby. Desmontei o meu aquário, mantive já a conversa. Agora estou a regressar ao meu aquário e vou continuar com a conversa, desde que haja sempre pessoas que também queiram ajudar e queiram partilhar. Muitas pessoas me perguntam, eu vou aproveitar este momento também porque eu sei que a conversa é mais visto do que depois quando eu escrevo, perguntam o porquê de não ter mais portugueses, e eu não tenho problemas nenhum em responder a essa pergunta, porque o português é mais difícil de entrevistar ou de aceitar ser entrevistado que os brasileiros. Existe uma população brasileira com muito mais interesse em partilhar a sua experiência do que em Portugal. E isto é uma realidade, porque há pessoas, porque é que não convidas o X, o Y? E normalmente a minha resposta, eu digo quem? Já foi convidado. E não preciso dizer se ainda não foi feito, é porque ele não quis ou porque não tem tempo. Uh, essa é a realidade. Existe um povo brasileiro com mais vontade de falar, de partilhar, que os nossos portugueses. Infelizmente é isso. Temos muitos portugueses com muito conhecimento, possivelmente com mais conhecimento até que outros países, mas que ou por falta de tempo real, ou porque não têm interesse em expor aquilo que sabem ou que fazem, existe essa retranca mais dos portugueses. Não é uma crítica minha, é só uma resposta a várias perguntas que me dizem porque é que não entrevistas o Zé, o António ou o Manuel. É porque neste momento não existe interesse dessas pessoas, não é por falta de interesse do Discos World, porque por mim tinha o calendário cheio o ano todo e era sempre a bombar. Mas infelizmente não é possível. Temos já de seguida várias já conversas que vão surgir, de pessoas muito boas, tanto portuguesas como espanhóis e como brasileiros. Continuo aqui nos vídeos também a tentar que isto chegue mais longe e que chegue à África, e porque eu até falo crioulo fluente de Cabo Verde, mas não é necessário porque eles falam português. E eu queria muito entrevistar pessoas de Cabo Verde, Angola, Moçambique, que eu sei que há discos lá, porque eu conheço lojas de Portugal que vendem discos para Cabo Verde e para Angola, principalmente. Por isso, espero um dia conseguir que eles vejam estes vídeos e serão sempre convidados por mim. Ok? Imagina, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. E Opa, obrigado eu e desculpa ter demorado um tempo relativamente grande desde o primeiro convite, opa, mas o tempo realmente é, é, mas, é, é mas escasso, mas
mas lojistas eu até compreendo que exista mais, não só lojistas, isto não é uma crítica, eu quero terminar esta conversa com isso, não é uma crítica aos portugueses, porque o português, como o brasileiro, como o espanhol, como o russo, como todos nós temos a nossa vida, todos nós, eu pessoalmente também posso não conseguir gravar nada, como posso conseguir. Isto tem a ver com a disponibilidade, mas, Claro. mas existe sempre, se tivermos interesse, arranja-se sempre um espacinho, nem que seja ali para uma conversa mais curta, meia hora, como já fizemos com Como este, mais ou menos. não, como fizemos com o Gus Guerró, que eu sei que é uma pessoa que está sempre cheia de trabalho espanhol e que arranjámos ali 30 minutos e gravámos porque havia um interesse em partilhar e participar e ajudar-me também. Por isso, não é uma crítica a ninguém, é um facto. Há pessoas que me pedem muitos portugueses, mas de facto não existe essa disponibilidade, seja por falta de tempo, seja por falta de interesse, e então eu, para manter isto, tenho que recorrer a outros meios, mas todos a conversa feitos até hoje foram feitos com pessoas com muitos conhecimentos. Para quem assistiu, existem opiniões diversas, isso é verdade. Existem pessoas desde Mas é salutar. existe pessoas desde do TPA dos 100% até à pessoa que não faz TPAs, não é? Tivemos pessoas dos selvagens que não fazem TPAs, até às pessoas dos híbridos que fazem grandes TPAs. Temos biólogos que dizem para não fazer TPA e temos outras pessoas dos aquários dos 4 vidros. Temos de tudo, mas todas elas são pessoas que foram entrevistadas porque tinham alguma experiência e tinham sucesso nisto. Por isso é que foram entrevistados. Tá bom? Claro. Imagina, Sim, mais senhor. uma vez, grande abraço Tá, e Fábio, obrigado. até à próxima. Obrigado eu. Adeus, boa noite. Obrigado a todos por terem assistido a mais um A Conversa Com. Não se esqueçam de partilhar o nosso vídeo, subscrever o canal e colocar gosto caso gostem. Sigam as nossas redes sociais, agora estamos no Instagram também, chama-se Discos World International, e no Facebook Discos World, canal de YouTube Discos World. Pessoal, boa semana e boa acrofilia.